China pré-comunista, o recurso à guerra de guerrilha foi empregado em virtude de um inimigo ser militarmente mais forte. Há muito aprendizado que podemos tirar disso tudo. Abrindo um parênteses aqui, eu tenho uma experiência que ajuda com relação a esse assunto, por dois motivos. Primeiro, porque eu passei um ano monitorando os maoístas na guerra do Nepal. O Nepal é um país que fica entre a Índia e a China. É um país tão isolado que muita gente boa confunde com o Tibete. Mas não, o Nepal fica ao sul do Himalaia. Inclusive, o Monte Everest ele fica na fronteira entre o Nepal e a China. Então, eu convivi numa situação de guerrilha maoísta. E o segundo ponto, que me ajuda bastante a transitar aí nesse assunto, é que eu aproveitei esse conhecimento prático da guerra de guerrilha maoísta para escrever a minha dissertação de mestrado na Escola de Guerra Naval, onde eu aproveitei essa experiência e me aprofundei no tema para verificar se a guerra de guerrilha ainda é válida no século XXI. Foi uma experiência muito rica. Eu e outros colegas do Brasil, bem como de outros países, estávamos participando de uma missão da ONU no Nepal que tinha como objetivo monitorar o instável acordo de paz entre os guerrilheiros maoístas e o governo nepalês. E era realmente uma guerrilha maoísta. O líder da guerrilha maoísta ele seguia os preceitos comunistas, ele tinha admiração pelos líderes comunistas e seguia à risca a cartilha de Mao Tse-tung. Havia um exército de cerca de 30 mil guerrilheiros, e esses guerrilheiros eles precisavam, em virtude do acordo de paz, serem monitorados e registrados. E esse era o objetivo. Eu tive contato com conversas com diversos desses guerrilheiros. Essa foto é uma das centenas de entrevistas do processo de monitoramento e registro que participei. Observe o símbolo no braço do maoísta. Esse símbolo é o Everest, que fica na fronteira do Nepal com a China, e nesse símbolo nós temos a estrela vermelha e 2 fuzis AK-47. Após essa experiência de um ano, eu fui fazer o curso de Estado-Maior para oficiais superiores na Escola de Guerra Naval. Esse curso tem nível mestrado. E eu aproveitei para fazer a minha dissertação sobre esse tipo de estratégia. Bom, dessa dissertação saiu um livro que está à venda na Amazon, por um preço que não fui eu que escolhi. Se você quiser acesso à dissertação, que tem o conteúdo do livro, mas sem aquela edição gráfica mais sofisticada, veja o link na descrição. Eu recomendo a leitura. Mas vamos sair da minha experiência pessoal e buscar os ensinamentos de Mao Tse-tung. Na China, em 1927, começaram os confrontos entre os comunistas e o governo central, os nacionalistas. Mao foi rapidamente derrotado e percebeu que, por ser mais fraco, a única opção para sobreviver seria utilizar a guerrilha. Mao não copiou a estratégia revolucionária dos soviéticos, porque os soviéticos se basearam nas massas urbanas, no proletariado. Mao Tse-tung era leitor de Jomini, Clausewitz, Lawrence da Arábia e, obviamente, Sun Tzu. Não entrarei em detalhes aqui sobre cada um deles, há outros vídeos no canal explorando esses assuntos. O importante é que Mao inovou. Ele não usou os ensinamentos dos soviéticos que empregaram os proletários, ou seja, a massa urbana, mas sim adaptou aquilo ao contexto da China. Ele usou os camponeses, que afinal de contas a China naquela época era uma nação completamente agrária. E isso é muito importante, esse ponto. Esse ponto para o estrategista aqui, ele não parte de planejamentos já feitos, ele não copia. Ele estuda sim, mas ele usa a intuição, a criatividade e a inovação para resolver o seu problema, e não para resolver um problema que já acabou ou o problema de uma outra pessoa. Mao Tse-tung soube fazer isso. Ele pegou os ensinamentos e adaptou a uma situação totalmente diferente, uma situação de um país agrário. Até então ninguém tinha feito isso. Mao Tse-tung estabeleceu uma base fixa, mas em 1934 essa base foi atacada e Mao teve que se retirar, o que deu início à famosa Longa Marcha, quando Mao consolidou suas ideias sobre guerra de guerrilha. Uma das primeiras lições registradas depois em um de seus vários livros foi: uma das principais características das operações do Exército Vermelho, decorrente do fato de que o inimigo é forte e o Exército Vermelho é tecnologicamente fraco, reside na ausência de uma frente operacional fixa. Em 1937, o Japão invadiu a China, na Segunda Guerra Mundial, e aí houve uma aliança temporária entre Mao Tse-tung e o governo central.
Segundo um texto de Mao Tse-tung, Problemas de Estratégia na Guerra de Guerrilha contra o Japão, um texto de 1938, e também de um artigo científico de 2008, pode o fraco derrotar o mais forte? Isso fez com que Mao ganhasse tempo e se preocupasse com sua sobrevivência. Nesse período, ele poupou suas forças para depois empregá-las no que realmente importava, tomar o poder. Mao preceituava: quanto mais longa a guerra, mais as posições do inimigo deterioram. A guerra prolongada era a promessa de exaustão do inimigo. Tentar chegar a vitórias velozes ou tentar manter um território poderia ser suicídio para as forças guerrilheiras. Mas operando em um terreno mais amplo e de difícil acesso, melhor conhecido por essas forças, o inimigo poderia ser atacado e instigado em diversos momentos, para que ele fosse desgastado e fosse perdendo força. E a partir desse desgaste, cada vez mais a guerrilha pudesse avançar um pouquinho mais. Essa estratégia da guerra prolongada, a Protract War, consistia em 3 estágios flexíveis que se desenrolam ao longo do tempo. O primeiro estágio, defensivo, envolve um combate móvel de guerrilha e a criação de uma frente popular, ou seja, é o início da criação de um apoio das massas. O segundo estágio, o estágio de equilíbrio, ocorre quando o inimigo se limita a proteger as suas áreas urbanas e dela lançar ataques guerrilheiros, ou seja, o inimigo já não tem um domínio total do território. Ele defende posições chaves, as cidades principais, e dali ele começa a executar ataques para tentar destruir os guerrilheiros. E o último estágio, o estágio ofensivo, se dá quando os rebeldes já iniciam seu ataque final contra as forças regulares. Ou seja, a força guerrilheira já tomou um portal que ele já consegue fazer um ataque convencional ao seu inimigo, ao governo, às forças regulares que estão ali, ao invasor, o que seja. Mao tem uma citação orientando como fazer isso. Atacar primeiramente as forças dispersas e isoladas do inimigo, e atacar depois as suas forças concentradas e poderosas. Tomar primeiramente as cidades pequenas e médias, bem como as grandes regiões rurais, e depois as grandes cidades. A mobilidade da guerra de guerrilha era crucial para o desgaste do inimigo, e esse é o objetivo da guerra de guerrilha, desgastar o inimigo, porque a hora que o inimigo desaparecer, a guerra de guerrilha ela ganhou. E o objetivo é acabar com essa resistência, a disposição de lutar do inimigo, mais do que a destruição dos seus recursos físicos. Essa mobilidade possibilita atacar o inimigo onde ele está despreparado, ou seja, conseguir a surpresa. Nos escritos militares de Mao encontramos: a ofensiva na guerrilha geralmente é na forma de ataque surpresa. Outras áreas que Mao considerava prioritárias eram a educação política, de toda essa massa de camponeses, e a propaganda. Mao via os recursos materiais como secundários. Para ele, a vontade e a moral eram mais importantes. Em 1947, os nacionalistas, ou seja, o governo central da Índia, ocupavam a maior parte do território, mas quem controlava a narrativa e a população era Mao Tse-tung. Em 1949, Mao tomou o poder. É inegável que a doutrina de guerrilha de Mao Tse-tung foi efetivamente empregada no Nepal no século XXI. Publicado em artigo do International Crisis Group em 2005, há a seguinte declaração de um agente de segurança do governo nepalês: os maoístas estão seguindo um manual muito simples, mas terrivelmente eficiente. Você precisa apenas dar uma olhada nos escritos de Mao sobre estratégia de guerrilha para perceber que os maoístas estão empregando seus livros. E, infelizmente, nós sabemos o quanto isso tem provado ser uma fórmula de sucesso. Eu estive lá em 2007 e vi o resultado disso. Esse conflito no Nepal, apesar de suas peculiaridades, demonstra que, havendo as condições adequadas, a guerra de guerrilha ao estilo Mao Tse-tung ainda tem sua validade no século XXI. Essas lições devem ser adaptadas à situação de cada um. Por isso, apesar de a estratégia ter aspectos de ciência, ela também é considerada uma arte. Vamos a um resumo dessas lições de Mao Tse-tung sobre guerra de guerrilha. Se você é mais fraco ou tem poucos recursos, é vital que você busque a sobrevivência a todo custo. Suas ações devem sempre buscar a surpresa. Não tenha uma posição fixa que possa ser atacada por um oponente mais forte. Contra o mais forte, você luta em 3 estágios: defensivo, onde você é mais fraco, equilíbrio e ofensivo. Se você tem mais vontade que o adversário,
se sua moral é mais elevada, se você está disposto a fazer grandes sacrifícios, o tempo é seu aliado. Propaganda e convencimento são cruciais. Moral e vontade são mais importantes do que recursos materiais. E para fechar a guerra de guerrilha de Mao, vale dizer que quem venceu a guerra no Nepal foi o líder maoísta Prachanda, que foi eleito primeiro-ministro em 15 de agosto de 2008.